Bom, falando um pouco sobre a bioquímica dos compostos, né? Nós temos aqui os compostos inorgânicos, que no caso são classificados entre água e sais minerais, e os compostos orgânicos, que são carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, né? Como vocês podem ver. Dando continuidade, esse gráfico aqui é bastante importante porque ele representa os padrões médios dos compostos químicos dentro da matéria viva. Então, toda matéria viva vai ter todos esses compostos. Então, dentro de uma matéria viva é perceptível, né, bastante perceptível, que de 75 a 85% disso é composto de água, né, muito abundante dentro de qualquer matéria viva. Dando continuidade, falando um pouco sobre a água, né, que é a substância mais abundante do organismo. A taxa de água varia de acordo com três fatores, no caso a espécie, a idade e a atividade metabólica. Né. Espécie considerada, a taxa de água varia de espécie para espécie. No caso aqui nós temos uma medusa, né, e comparando com o fungo, a medusa tem 98% de água dentro do seu corpo, enquanto o fungo, né, tem 82%. Eu falei de filos no ano passado e eu espero ficar com filos também esse ano para falar para vocês, mas vocês podem perceber o quanto é impactante a água dentro de um organismo para o outro. Né? No caso de nós, né, da espécie humana, nós apresentamos aproximadamente 65% da nossa massa composta apenas por água. Então, basicamente, nós somos ou uma medusa ou uma melancia, né? Se a gente for colocar assim. Mas outro fator também que se dá é a idade, né? A taxa de água é inversa à idade. Logo, quanto maior a idade, menor a taxa de água. Então, para vocês entenderem, um bebê ele consome mais água do que uma pessoa idosa, né? Como vocês podem ver, tanto na figura da esquerda quanto na da direita, explicando melhor isso. Uma criança apresenta maior taxa de água do que um idoso, né? Dando continuidade aqui, né? Também temos a atividade metabólica, que no caso é o trabalho, né? A taxa de água é direta à atividade metabólica do órgão. Logo, quanto maior a atividade metabólica do órgão em questão, maior será a sua taxa hídrica. Se nós fazemos aquela maratona lá, corremos pra cacete, a gente fica suado pra cacete, a gente precisa tomar bastante água para repor o suor, a água que a gente perde do nosso corpo. O suor nada mais é do que um regulador térmico do nosso corpo. A gente soa para que o nosso corpo sempre mantenha a temperatura corporal média ali, né? E as funções da água, né, como a gente já viu algumas, né, mas vendo de novo, solvente universal, transporte de substâncias, reação de hidrólise, né, que é quebra, e temperatura corporal, como eu acabei de falar, componente de fluidos orgânicos, plasma sanguíneo, linfa, LCA, sucos digestivos, lágrimas, suor, urina e etc. Algumas considerações sobre água, né, que é bastante importante, como o cadernão ressalta, né, o calor específico, que é a quantidade de calor necessária para alterar 1 grau Celsius da temperatura. A água possui um elevado calor específico, ou seja, é necessário fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor para alterar sua temperatura. É importante para cacete também. A tensão superficial, né, que é essa tensão mede o quanto é difícil estender ou degradar a superfície de um líquido. A água tem a maior tensão superficial do que a maioria dos outros líquidos. Na interface entre a água e o ar, há um arranjo ordenado de moléculas de água unidas por uma ponte de hidrogênio e entre elas e com a água em níveis mais baixos. Por isso que a água se comporta como se estivesse revestida por uma película invisível. Isso daqui é bastante interessante, eu já vi na prática com alguns insetos que eles basicamente ficam em cima da água e eles não afundam. Isso daqui é muito importante também. A água ela é bastante meticulosa quando a gente estuda bastante sobre ela, né? Sais minerais são, junto com a água, integrantes dos compostos inorgânicos estudados pela bioquímica. Compõem menos de 1% da matéria viva e apresentam funções variadas. Quanto à forma de apresentação, podemos encontrá-los de três formas basicamente, que é no caso da forma cristalina, quando encontrados fazendo parte de estruturas esqueléticas como ossos e dentes, destacando cálcio e fósforo, né, que nós temos bastante. Iônica, né, que tem três, os íons, os cátions e os ânions, podem aparecer dissolvidos nos fluidos biológicos, celulares e corpóreos. Os íons são partículas carregadas eletricamente, os cátions e os ânions vocês já conhecem da parte de química, né?
E, no caso, a parte orgânica, que é a terceira, como ferro na hemoglobina e na miglobina e no citocromos, magnésio na clorofila, fósforo no DNA, RNA, ATP, fosfolipídio, dentre outros, né? Importante também. Função dos sais minerais estruturais, estrutura dos ossos, potencial de ação, impulso nervoso, né? E fenômenos osmóticos, equilíbrio eletrolítico. Isso, nossa, deu uma enrolada aqui agora. Principais minerais. No caso, vamos falar sobre alguns desses principais minerais que compõem os sais. Ferro, né? Fonte, no caso, fígado, músculos, leguminosas, ovos, cereais, integrais, mariscos. Funções: componente da hemoglobina, miglobina e dos citocromos. A hemoglobina é uma proteína conjugada que apresenta um grupo prostético denominado hemo ou M, dotado de um núcleo contendo ferro. No caso, distúrbio, né, que é a falta do ferro dentro do organismo, anemia, ferro priva e baixa resistência a infecções. Essa daqui nada mais é do que a cadeia do ferro. Essa imagenzinha. Cálcio, fontes, carnes, ovos, leites, laticínios, espinafres, tofus, dentre outros. Funções: formação dos ossos e dos dentes, contração muscular, coagulação sanguínea, muito importante. Distúrbios: osteoporose, fraqueza muscular, dificuldade de coagulação. Importante o consumo de cálcio desde criança. Iodo, né? Fontes: frutos do mar, sal iodado. Função: componentes dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Distúrbios: bócio carenal, né? No caso, na falta de iodo na alimentação humana, pode levar a tireoide a aumentar de tamanho, formando bócio carencial ou endêmico. A hipertrofia da tireoide é um mecanismo de compensação que permite absorver o máximo possível de iodo da alimentação pobre neste elemento, né? No caso, tireoide normal, como vocês podem ver, e a tireoide aumentada. Sódio, fonte: sal de cozinha, cereais, integrais, cenouras, peixes, dentre outras. Função: equilíbrio osmótico e do pH, condução dos impulsos nervosos e, no caso de distúrbios, espasmos musculares e apatia. Potássio, né? Fontes: leites e derivados, alguns vegetais, abacates, bananas, tomates, etc. E legumes. É muito mais fácil você encontrar potássio dentro de vegetais. Função: equilíbrio osmótico e do pH, condução do impulso nervoso e, no caso dos distúrbios, fraqueza muscular, arritmia cardíaca e também paralisia. Importante vocês consumirem organismos ricos em potássio. Fósforo, leites e derivados, carnes, peixes e cereais. Função: formação dos ossos e dentes, equilíbrio do pH, síntese do ATP, componentes do DNA e RNA, distúrbio, desmineralização óssea e fraqueza. Flúor, fonte: frutos do mar e água fluorentada. Função: formação de ossos e dentes. Distúrbios: maior frequência de cárie dentárias, né? Bastante importante o flúor dentro dos nossos dentes e ossos também. Cobalto, fontes: carnes, leites e laticínios. Função: componente da vitamina B12, essencial para hematopoiese. Distúrbios: ingestão insuficiente pode prejudicar a produção de hemácias. Níveis elevados no ar resultam prejuízos respiratórios.